Fala galera, o vídeo de hoje vai ser uma abordagem um pouco diferente. Nós estaremos demonstrando hoje a lei dos cossenos e o requisito inicial para a gente ter a lei dos cossenos é conhecer o teorema de Pitágoras. E é um teorema muito conhecido e muitos alunos conhecem. A dificuldade seria depois com a lei dos cossenos, por ela ser uma lei um pouco mais complexa, uma fórmula um pouco mais complexa, digamos assim. Mas inicialmente nós teremos que conhecer o teorema de Pitágoras. Ele também pode ser demonstrado, não vai ser o foco desse vídeo. Estou assumindo que vocês já conhecem o teorema de Pitágoras. E com base nele, nós vamos demonstrar a lei dos cossenos. E depois como aplicá-la. Muitos alunos conhecem a fórmula de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, né? E aplicam sem nenhuma dificuldade, porque é um teorema bem simples, né? Fala que hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o maior lado do triângulo, e ele está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Então, hipotenusa ao quadrado, 25 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, a soma do quadrado dos outros dois lados, que é 20 ao quadrado nesse caso, mais x quadrado. Ou seja, temos aqui que 25 ao quadrado menos 20 ao quadrado mais x igual a x quadrado, né? 25 ao quadrado é 625, menos 20 ao quadrado dá 400. Isso vai dar 225 é igual a x quadrado. Ou seja, raiz de 225 é igual a x. E raiz de 225, uma raiz bem conhecida, é 15. Perfeito? Então, ou seja, sendo assim, esse lado vale 20, esse lado vale 25, esse daqui é 15. Perfeito. E isso os alunos calculam com muita facilidade. Inclusive, esse daqui é um triângulo pitagórico, né? Para quem não conhece, é um triângulo 3, 4, 5, ou seja, onde esse lado vale 4, esse lado vale 5 e esse lado vale 3. Um triângulo 3, 4, 5 é aquele que, por exemplo, se a gente tiver um triângulo com lado 3 e outro 4, a gente pode afirmar que com certeza esse é 5. E esse triângulo, ele é semelhante a esse daqui. Você perceba que esse lado 4, se você multiplicar por 5 dá 20, esse lado 5 multiplica por 5 dá 25, e esse lado 3 multiplica por 5 dá o 15. Então, a grande dúvida dos alunos é quanto. Mas, por exemplo, se tivermos um triângulo escaleno, não temos como calcular usando o teorema de Pitágoras, por exemplo. Esse daqui é o lado alfa não, desculpa, ângulo alfa, lado A, e esse daqui vamos chamar de lado B. Sendo assim, aqui, queremos calcular, por exemplo, o lado C. O aluno até pensa em traçar a altura, chamar aqui de H, de altura, e aqui dividiu em dois triângulos retângulos e agora aplicar o teorema de Pitágoras. Isso é possível, só que dá muito mais trabalho, porque, por exemplo, aqui, vamos dar valor numérico para as coisas, por exemplo. Aqui, vamos supor que seria o triângulo anterior, de lado 15 sendo aqui, né? Aqui, 20, e aqui, vamos chamar de x que a gente quer calcular. Aqui teria que ser x, que a gente não sabe o valor desse ponto até esse, nós sabemos o valor do todo, porque 15 é o todo. Então, aqui nós chamamos de x, e aqui 15 menos x. Então, a gente consegue calcular com base nisso, mas é para isso que vêm as fórmulas, elas vêm para simplificar. A gente tem que ter condição de fazer esse cálculo sem a lei dos cossenos. Por exemplo, aqui sendo um ângulo de 60 graus, a gente tem que ter condição de calcular esse valor de x. Mas as leis dos cossenos servem justamente para quando a gente não quiser fazer dessa forma mais difícil. Uma prova, por exemplo, a gente tem que fazer de forma simplificada, de uma forma mais rápida. Mas então vamos traçar aqui um triângulo. Esse triângulo aqui. Aqui eu vou chamar de ângulo alfa. Esse lado vou chamar de lado A, esse lado de B e esse lado de C. Não, eu vou inverter. Vou chamar esse lado de C e esse lado de B. Por quê? Porque eu quero colocar esse C em evidência, que geralmente é como a lei do cosseno vem demonstrada. Então, ok. Sendo assim, esse lado aqui, que eu chamei de B, eu vou traçar essa altura, que vai desse vértice até aqui, e eu vou chamar de H. Sendo assim, aqui eu vou chamar de X. Eu não sei o valor desse lado aqui, ó. Esse lado seria, vou chamar aqui de A, aqui de Bzão e aqui de Czão. E aqui eu vou chamar de D. Desativar isso daqui. D. Beleza. Eu não sei quanto que vale A até D. Eu sei que esse de A até C, isso
Isso eu chamei de B. Esse lado A até C, eu sei que vale B. Só que A até D, eu vou chamar de X, que eu não sei quanto vale. Sendo assim, esse lado DC, desse ponto D até C, ele tem que valer B menos X. Perfeito? Agora, aqui nós temos dois triângulos, dois novos triângulos. Vou desenhar aqui por cima dele só para vocês verem qual triângulo que é. Nós temos esse triângulo ABD. Então, vou até escrever aqui, ó, ABD. E vou fazer de roxo esse outro triângulo, vou apagar, que é o triângulo BDC. Triângulo BDC. Ok. Então, vamos escrever aqui a fórmula de Pitágoras sobre esses dois triângulos. Esse triângulo vermelho, que é o triângulo ABD, nós temos que hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o lado oposto ao lado de 90 graus, então a hipotenusa é A ao quadrado, ele vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado. Qual que seriam os catetos? H ao quadrado mais x ao quadrado. Mais x quadrado. Ok. Agora, esse outro triângulo, ele vai ser hipotenusa ao quadrado, que seria c ao quadrado, igual à soma dos catetos. Qual que seriam os catetos? H ao quadrado e b menos x ao quadrado. Então, isso fica h ao quadrado mais b menos x ao quadrado. Perfeito. Agora, vamos isolar esse triângulo, esse h ao quadrado. A gente isolando esse h, a gente consegue substituir esse h aqui na fórmula de baixo. Então, temos que h ao quadrado é igual a ao quadrado menos x quadrado. Menos x quadrado. Percebam que é a mesma coisa, só reescrever essa fórmula isolando o h. Então, ou seja, a ao quadrado igual a h ao quadrado mais x ao quadrado, e eu passei esse x, que estava somando o h ao quadrado, para o outro lado subtraindo o a ao quadrado. Então, ficou h ao quadrado igual a ao quadrado menos x quadrado. É a mesma coisa. E eu vou substituir essa fórmula aqui, ó, aqui embaixo, nesse h ao quadrado aqui, ó. Porque é o mesmo, percebam? Aqui é h ao quadrado e aqui também. Então, os dois são iguais. Beleza. Antes, eu vou só abrir essa expressão. Eu vou abrir isso daqui, que vai ficar c ao quadrado igual a h ao quadrado mais b menos x quadrado. Isso daqui vai ficar b ao quadrado menos 2bx mais x quadrado. Isso é um produto notável, que é a diferença de quadrados. Não, me desculpa, a diferença de quadrados não. Então, esse produto notável seria b menos x, que vai multiplicar b menos x ao quadrado. Isso daqui é igual a escrever b menos x, que multiplica b menos x. Isso daqui agora a gente faz a distributiva. Esse multiplica esse, e esse multiplica esse. Depois esse daqui vai multiplicar esse, e esse multiplica esse. Ou seja, b vezes b, b ao quadrado. B vezes menos x fica menos bx. E agora, menos x vezes b fica menos xb. E menos x vezes menos x fica mais x quadrado. Percebam que bx e xb, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, é a mesma coisa que escrever bx de novo. Então, fica b ao quadrado menos, posso juntar esses dois, fica menos 2bx mais x quadrado. Tá vendo? Isso daqui que é o produto notável que eu falei para vocês, que é isso daqui, ó. Então, quem conhece já poderia falar de cara, b ao quadrado menos 2 vezes bx mais x ao quadrado. Não precisa fazer isso daqui tudo, entende? Então, por isso que é importante conhecer os produtos notáveis, para poder facilitar na hora de fazer os cálculos, poder adiantar. Então, agora vamos substituir aqui, ó, o h ao quadrado que eu falei aquela hora para vocês. C ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado, ele é a ao quadrado menos x quadrado. Então, a ao quadrado menos x quadrado. Mais, agora vamos continuar a expressão, mais b ao quadrado menos 2bx mais x quadrado.
Percebam que aqui a gente já pode cortar, né, esse mais x² com esse menos x². Então, reescrevendo, ficou c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2bx. Agora, esse x. Esse x, a gente tem esse ângulo aqui, ó. E o que fala para a gente a lei dos cossenos? A lei dos cossenos, ela fala... Lei dos cossenos não, o cosseno, na verdade. O cosseno, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente a esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, o cateto adjacente a ele é esse ângulo x, que é o ângulo que é o lado que vai junto ao ângulo. Então, x sobre a hipotenusa, que é h, a hipotenusa, no caso, é esse A. Não confunda com esse H, não, que esse H é de altura, viu, galera? Esse H aqui é de hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse daqui é o A. Ou seja, o cosseno desse ângulo alfa, cosseno de alfa, ele é igual a x sobre A. Então, eu posso reescrever isso sendo x igual a cosseno de alfa vezes A. Então, agora eu vou substituir aqui. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2bx. E x eu não reescrevi sendo... Vou até escrever o contrário, escrever a vezes cosseno de alfa. É a mesma coisa, viu? Mesma coisa. Tanto esses dois. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vou escrever aqui agora sendo a vezes cosseno de alfa. Percebam que isso daqui, ó, é o x. É só o x. Esse x aqui, ó, ele é isso daqui. Tá vendo? Porque aqui a fórmula falou para a gente que x, ele é isso daqui, ó. Então, só substituir ele aqui na expressão. Perfeito. Então, aqui está demonstrada a lei dos cossenos. Se eu quiser calcular, por exemplo, esse lado c, eu levo esse lado ao quadrado, e ele é igual à soma do quadrado dos dois lados, menos b vezes a, vezes cosseno de alfa. E agora a gente pode aqui agora pegar de exemplo um triângulo que eu peguei aqui embaixo para a gente só aplicar essa fórmula. Esse triângulo aqui, ó. Então, quando a gente quer calcular, por exemplo, esse lado aqui, que eu vou chamar de x, a gente pode falar que x ao quadrado é igual. Agora, o lado que a gente vai calcular sempre tem que ser oposto ao ângulo, entende? Então, esse x ao quadrado ele é igual a 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Vou escrever a fórmula aqui para vocês conseguirem acompanhar antes. C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno de alfa. Beleza. Então, fica c ao quadrado. No caso, c, no caso não é c, né? Eu chamei de x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado também, menos 2 que multiplica o lado a, que eu chamei de 20. 2 vezes 20 vezes 2 vezes 20 vezes 12. Isso tudo vai ser multiplicado pelo cosseno de 120 graus. No caso, lá em cima eu chamei de alfa e aqui é 120 graus. Alfa é só um número genérico. Então aqui, cosseno de 120 graus. 120 graus. Beleza. Então, x ao quadrado ele é igual a 20 ao quadrado, 400, mais 12 ao quadrado, 144, mais 144, menos 2 vezes 20 dá 40, 40 vezes 12 vai dar 480, certo? Vou fazer aqui, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 10, 400, 40 vezes 12, 80, isso, 480. Isso tudo vezes cosseno de 120 graus. Se vocês lembrarem dos ângulos notáveis de um triângulo, a gente sabe que o cosseno de 60 graus é 1 meio. Cosseno de 60 graus é 1 meio. O cosseno de 120 vai ser o inverso dele. Inverso não, né? Porque o inverso seria 2 sobre 1. Vai ser o oposto, que é menos 1 meio. Então, o cosseno de 120 graus é menos 1 meio. Vou escrever como menos 1 meio aqui. Isso tudo menos 1 sobre 2. Então, beleza. X ao quadrado é igual a
primeiro 400 mais 144 menos... Aqui vai ficar mais, né? Porque esse menos vai multiplicar com esse menos, vai ficar mais. Então, 480 dividido por 2. Isso vai dar 240. Então, x ao quadrado é igual a... Isso daqui, vamos somar. 144 com 240 vai dar 384. 384 mais 400 vai dar 784. Só vamos fazer aqui só para a gente confirmar, né? 4, 8, 7. Isso exatamente, 784. Então, x ele é igual a raiz de 784. Não lembro quanto que é essa raiz exata, mas se a gente pegar, por exemplo, isso daqui está bem próximo de 900. E a raiz quadrada de 900 é 30. Então, se aqui termina com 4, deve ser um número que a multiplicação entre eles termina em 4. Então, por exemplo, se eu pensar em 27, o 27, 7 vezes 7 dá 49, então não vai terminar em 9. Então, se eu pegar, por exemplo, o 28, 8 vezes 8 é 64, talvez seja o 28. Então, 28 vezes 28, vamos ver quanto vai dar. 8 vezes 8 é 64, 8 vai 6. 16 mais 2 dá 22. 8 vezes 2, 16, 6 vai 1. 8 vezes 2 vezes 2, na verdade, 4 com mais 1, 5. 5. Então, 4, 8, 7. 784. Beleza. Então, a raiz quadrada de 784 é 28. Então, ok. Achamos o valor desse lado. Esse lado que é o lado x, ele vale 28. Entende? Eu conseguiria traçar uma reta aqui e calcular, só que daria muito mais trabalho. A fórmula ela vem para poder simplificar os cálculos. E você tem que decorar sim a fórmula, mas você vai decorar ela fazendo vários exercícios. O principal é você saber de onde ela vem para que você consiga aplicar. Porque, por exemplo, se eu não souber de onde que vem a fórmula, eu posso simplesmente vir aqui e reconstruir ela, porque eu conheço, eu sei de onde que ela vem. Então, eu posso reconstruir ela e eu vou chegar nela da mesma maneira e eu vou conseguir chegar nos cálculos, entende? Então, essa é a importância da fórmula. E o que eu vejo muito no ensino brasileiro, que eu sou um crítico a isso, é o professor chegar e falar, a lei dos quocientes é isso daqui, galera, ó, decorem. E o menino não entende nem o que ele está calculando, e por isso que ninguém nunca sabe depois de onde que vem a fórmula. As pessoas não lembram a fórmula, ela lembra na hora de fazer a prova, se lembrar, né? E depois ela não lembra mais. Então aqui, demonstramos a fórmula e fizemos até uma questãozinha, calculamos esse triângulo aqui, só para ficar aqui como aplicar. Então é isso, galera. Primeiro vídeo aqui do canal com essa abordagem. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.